Olá, somos o IntegraZoo, canal criado por estudantes de agronomia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Composta por mim, Leiliana Oliveira, Andresa, Tailana, Karine, Diego e Eduardo. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do agrônomo na produção animal. E o primeiro a ser convidado para dar uma fala é Eduardo. Olá, sou Eduardo, como o Leilani já mencionou, né? Eu vou falar um pouco do papel do agrônomo na produção animal. Bem, o agrônomo é responsável por produzir a forragem, seja capim ou grão. Como sabemos hoje, a maior parte da produção de carne, no caso de bovino, é a pasto, ou seja, 95% de toda a produção de carne é feita de cima a pasto. Ou seja, o agrônomo é responsável pela formação da pastagem. Para entregar uma pastagem de melhor qualidade, ele tem que escolher qual o melhor capim, ter um nutricional que se adapta a cada micro-região do país, né? Além disso, é responsável por fazer todo o manejo de conservação para evitar a degradação da pastagem e perda de solo. Além de fazer a conservação de nascente para que haja bastante água na propriedade, né? E a produção de grão para os outros setores, como suinocultura, avicultura, o agrônomo também é que faz a produção do grão, né? Bem, agora eu passo minha fala para nosso colega Diego. Muito obrigado, Eduardo. Me senti contempladíssimo pela fala. E agora eu vou falar um pouco sobre a relação das diretrizes curriculares do curso de agronomia formulada pelo MEC e analisar a matriz curricular do curso de agronomia da UFRB. Se contempla o que está disposto nestas diretrizes no que diz respeito à produção animal. Na verdade, as diretrizes do curso não abordam a produção animal de forma direta, de ponto único. A produção animal, nas diretrizes, está intrínseca junto com as demais áreas de atuação do agrônomo, permitindo que o profissional, após cumprir os componentes curriculares ofertados pelo curso, seja capaz de exercer as atribuições, tanto na área animal quanto na área vegetal. Isso deixa um furo na formação do profissional, podendo gerar consequências gravíssimas. Agora, se tratando sobre a matriz curricular do curso de agronomia, ela contempla, sim, essas diretrizes no que diz respeito à produção animal. Tanto os componentes obrigatórios e os optativos, ela respeita o que a diretriz fala, porém é insuficiente, porque não é atrativo, os componentes ofertados não são atrativos para os discentes, podendo gerar desânimo, insatisfação do discente, fazendo com que o mesmo não pegue matérias optativas específicas nas áreas e causando incapacidade posteriormente à formação na atuação nas áreas, nas demais áreas. Então, isso deve ter uma atenção maior em relação a isso e ser estudado profundamente. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Andressa. Obrigada, Diego e Eduardo. Para fazer a nossa conclusão, eu vou fazer um link com a fala de Diego e de Eduardo, que se posicionaram muito bem com a fala da professora Soraya na última aula. Que o agrônomo, independente de para quem seja, ele é um grande produtor de alimentos, ou seja para produzir alimento para animais ou para pessoas, como Eduardo bem enfatizou. E fazendo a conexão com a fala de Diego, nós contemplamos sim, de acordo com as diretrizes do MEC,
Porém, a forma como essas disciplinas estão sendo abordadas e executadas é que não estão sendo feitas de forma satisfatória. E aí nós temos os exemplos de disciplinas que consideramos que deveriam ser obrigatórias, que estão na classe de optativas, como, por exemplo, a disciplina de fertilizantes, que é básica para a gente entender de formação de pastagens, por exemplo, que é a principal cultura do Brasil em termos de área. A disciplina de pastagens também, que não entra em nenhum momento, por exemplo, na disciplina de fitotecnia, e nós temos 2 disciplinas de fitotecnia. Ela está também como uma disciplina optativa, e aí entra a questão que nem todo mundo, muitas vezes, tem a chance, por N fatores, de pegar essas disciplinas. Então, já entra aí, por exemplo, no mercado de trabalho com déficit nessa área. E das disciplinas obrigatórias, nós temos o exemplo da disciplina de genética, que se a gente for comparar o que é dado de conteúdo em termos de genética vegetal e genética animal, que a disciplina seria genética, melhoramento animal e vegetal, nós não temos a mesma quantidade de conteúdos dados na mesma equivalência, vamos dizer assim, para a parte animal e para a parte vegetal. Então, são fatores mais ligados à parte de execução das disciplinas na UFRB do que a questão das diretrizes. E aí, para encerrar, eu passo a fala para minha colega Leiliane. Bom, nós da Integra Azul agradecemos a atenção de todos. E essa foi a nossa posição e opinião sobre o papel do engenheiro agrônomo na produção animal.